Boas-vindas ao Contando Ciências, eu sou a Renata e formigas não precisam usar paraquedas. Existe um conceito na física que se chama velocidade terminal ou velocidade limite, que indica que você não cai acelerando para sempre. Até porque você não consegue ultrapassar a velocidade da luz se a gente caísse de um lugar muito alto. Ou ficasse caindo infinitamente, talvez você ultrapassaria a velocidade da luz e isso não é possível. Então, temos um conceito de velocidade terminal. Você já deve ter ouvido falar que dois corpos que têm o mesmo formato e massas diferentes caem à mesma velocidade, certo? Sim, isso está correto. Mas esses dois corpos, eles têm velocidades terminais diferentes. Porque vai chegar um momento em que, vamos supor que eu tenho uma esfera de algodão e uma esfera de chumbo. E a esfera de algodão, ela tem 1 kg e a de chumbo tem 10. E elas têm o mesmo formato. A única diferença é a massa e o material que compõe, mas isso não vai afetar no atrito. A esfera de algodão e a de chumbo, elas vão cair na mesma velocidade. E elas vão estar acelerando. Mas vai chegar num ponto em que a esfera de algodão, ela vai atingir a velocidade terminal dela, por ser muito mais leve, uma massa muito menor, bem antes da esfera de chumbo. Então, significa que dependendo da altura, se elas caem a uma altura que nenhuma chegue à sua velocidade terminal, elas de fato caem ao mesmo tempo. Mas se elas caem de uma altura muito maior, que dê tempo para uma delas, pelo menos, chegar na velocidade terminal, elas não chegam ao mesmo tempo ao solo. E onde que entra a formiga nisso? No experimento que a gente imaginou aqui, as esferas, elas têm o mesmo formato e sofrem com a resistência do ar da mesma forma. No caso da formiga, o corpo dela é muito pequenininho, né? Então a resistência do ar é muito grande, então ela tende a planar mais no ar, e a velocidade terminal da queda dela acontece muito rapidamente. No momento que ela tá caindo, ela não consegue atingir uma velocidade muito alta para que ela se machuque. Então, você não precisa se sentir culpado se um dia tiver uma formiga no seu braço e você der um peteleco assim nela, ela vai cair no chão e vai continuar a vida dela normalmente. E a nossa velocidade terminal, ela demora muito mais, porque a gente tem muito mais massa e mesmo tendo bastante resistência do ar, né? Se você cair que nem um paraquedista e não abrir seu paraquedas, você vai ter resistência do ar, mas não vai ser suficiente porque a sua massa, ela é grande o suficiente, a sua velocidade terminal ou velocidade limite, ela demora muito mais para você atingir. Vamos imaginar. Nós temos uma formiga e temos um ser humano. A formiga, ela leva um tempo muito curto para atingir a velocidade limite. Fazendo uma rápida pesquisa assim na internet, você vê que a velocidade limite da formiga é de 10 km por hora. Isso é muito pouco, é uma pessoa correndo. Então, para ela, o impacto que isso vai causar não vai causar nenhum dano à vida dela. Ela não vai ser esmagada. E ela atinge essa velocidade muito rapidamente. Uma questão de 30 centímetros, por aí, ela consegue atingir essa velocidade. No caso do ser humano em queda livre, pra gente ter uma noção, um paraquedista, antes de abrir o paraquedas, ele chega a mais ou menos 200 km por hora. Ou seja, ele jamais sobreviveria a uma queda livre dessa, diferentemente do que acontece com a formiga. Então, tomem cuidado com as alturas. Bom, comenta aqui embaixo se você já viu uma formiga saltar de paraquedas e nos vemos no próximo vídeo. E até mais.